Nessa sexta-feira começaremos o vídeo de hoje com uma pergunta. Por que estão aparecendo diversos relatos de ônibus antigos que estão circulando pelas ruas de São Paulo e fazendo os mesmos trajetos que eles faziam quando eles ainda existiam? Motoristas e cobradores usando os uniformes das empresas antigas de ônibus também são comuns nesses relatos. A história é a seguinte: os passageiros estão esperando seu ônibus no ponto. Acostumados com os ônibus modernos, eles acabam se deparando com ônibus antigos, passando por aquele ponto para pegar os passageiros. E é óbvio que os passageiros não entram nesses ônibus, pois eles não sabem para onde eles irão levá-los. Mas o adversos pode arriscar um palpite de onde seriam os destinos finais desses ônibus, que talvez sejam os cemitérios. Como a história de um homem que acabou se deparando com um ônibus desse e com pressa de chegar em casa, acabou entrando nele. E o destino final foi assustador para esse homem. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Wendel, tenho 30 anos. E a história que vou contar aqui ocorreu quando eu tinha 25 anos de idade. Eu trabalhava em um restaurante na época, saía muito tarde do serviço e acabava sempre pegando o penúltimo ou último ônibus que passava para mim ir para casa. E sempre saía cansado devido à rotina, por mais que eu entrasse no período da tarde no trabalho. Mas geralmente o expediente era muito cansativo. Por isso, toda vez que saía do trabalho, não via a hora do ônibus passar logo para chegar em casa, descansar. Até que um dia, após executar todas as minhas tarefas no trabalho, chegaria mais uma vez a hora de ir para casa. E assim seguia até o ponto para pegar o ônibus, pois já estava quase na hora do último ônibus no dia passar. Assim que me aproximei do ponto, notei que o ônibus estava passando com uma velocidade muito alta. Não dava tempo para me dar o sinal e o motorista parar. Eu sabia que aquele era o último ônibus que passava ali naquele horário, e que se eu perdesse aquele, talvez eu teria que dormir na rua. E assim eu vi o ônibus ir embora em alta velocidade. O motorista não tinha culpa, não tinha ninguém no ônibus, então não tinha motivos para ele andar devagar ali. No momento eu fiquei muito triste, encostei no ponto, abaixei a minha cabeça e comecei a pensar o que havia saído errado naquele dia. Mas assim que levantei minha cabeça, olhei para frente, notei que vinha um ônibus que ao longe consegui ver que era muito antigo. Um ônibus que parecia muito de outras décadas, mas notei que no letreiro daquele ônibus indicava que ele fazia o mesmo itinerário dos ônibus que eu pegava ali. Então, sem escolha alguma e sem pensar duas vezes, eu dei o sinal para aquele ônibus, que lentamente foi parando no ponto de ônibus. Eu notei que a porta, ao se abrir, fazia um barulho muito alto. As escadas também eram muito antigas, muito velha. E assim eu subi naquele ônibus. Olhei para o motorista. Notei que ele usava um uniforme que não era muito familiar para mim. Mesmo assim, dei boa noite. Ele respondeu e eu segui até o cobrador para passar na catraca. A catraca também era muito antiga. Não tinha como passar bilhete naquele ônibus, então eu dei dinheiro para o cobrador sem questionar nada. Aliás, o cobrador também usava o mesmo uniforme do motorista. Uma coisa que notei tanto no cobrador quanto no motorista era que eles tinham os olhos muito fundos, como se eles não descansassem direito. Pareciam com sono, mas também não questionei nada. Eu fui me sentar no fundo do ônibus.
quando o ônibus começou a andar, ele seguia o caminho correto. Até que em um certo ponto ele entrou em uma mata. Um caminho totalmente diferente dos ônibus que eu pegava naquele horário. Então logo comecei a perguntar para o cobrador e para o motorista por que estava fazendo aquele caminho. Eles não respondiam nada. Eles se calaram naquele momento. Até que disse para eles que iria descer daquele ônibus, para eles pararem e abrirem a porta para me descer. Foi quando o cobrador virou a sua cabeça lentamente para mim e disse que aquele ônibus somente parava no ponto final. Nesse momento eu perguntei onde era o ponto final daquele ônibus, mas ele disse: em breve você verá. Nesse momento eu peguei meu celular para ligar para amigos, familiares, e notei que estava sem sinal, que não funcionava ali. Eu estava desesperado, louco para sair daquele ônibus, com medo. Foi quando a voz do motorista disse: chegamos. Notei que era um lugar muito escuro e que um portão começava a se abrir. Eu nunca vi um ponto final com um portão daquele, muito escuro como era aquele local. Assim que o portão se abriu, o ônibus continuava a andar. E começava assim o farol daquele ônibus a iluminar aquele local. Eu percebi que aquele ônibus havia entrado em um cemitério. Então, completamente desesperado, perguntei para o motorista e para o cobrador por que aquele ônibus estava dentro de um cemitério. Em seguida, eu perguntei quem eram eles. Até que o cobrador começou a se virar mais uma vez em minha direção, lentamente, e disse as seguintes palavras: os mortos também gostam de passear, meu filho. Então eu disse a ele se ele era maluco, ele era um psicopata. Por que estava falando aquelas coisas para mim? Então aquele cobrador dizia mais uma vez: nossos ônibus foram feitos especialmente para carregar as pessoas que já morreram, mas às vezes pessoas vivas, como você, acabam acidentalmente pegando nossos ônibus. E isso é bom, assim vocês podem conhecer nosso trabalho. Eu disse a ele: você é maluco? Eu quero sair desse ônibus agora, não existe ninguém aqui que vocês carregam. Nesse momento ele disse: olhe para frente. Quando olhei, eu me deparei com a cena mais assustadora que vi na minha vida. Eu vi diversas pessoas, muitas delas sem a carne, seus olhos. Muitas delas estavam em decomposição, mas estavam todas ali paradas, como se estivessem esperando aquele ônibus. Nesse momento, aquele cobrador disse, rindo da minha cara: ali estão nossos passageiros. Eu vi que ali eram todas pessoas mortas. Nesse momento eu senti um arrepio. Comecei a tremer. Chorando, eu disse: por que eles faziam aquilo? Dessa vez o motorista me respondeu, cantando, dizendo: nós éramos motorista e cobrador, quando ainda estávamos com vida. E os dois começaram a rir dentro do ônibus. Eu forcei aquela porta de um jeito que abri ela e consegui escapar daquele ônibus, os dois gritando: volte aqui. E segui para a saída daquele cemitério e corri sem olhar para trás o máximo que eu pude. E quando cheguei em casa eu não consegui dormir. Até hoje me lembro disso tudo. Saí de vez daquele trabalho e decidi que não iria trabalhar mais, onde era obrigatório sair em horários tardes da noite. Tudo isso por conta do dia que acabei pegando um ônibus antigo que não era para circular mais, com motorista e cobrador que usavam roupas antigas, onde o destino final daquele ônibus era um cemitério, onde eles carregavam somente pessoas que já morreram, e que aquele ônibus era pilotado por um motorista que já havia falecido, e que os valores eram cobrados por um cobrador que também já não existia mais.
Ainda hoje, vejo esses ônibus antigos passando pela rua, mas nunca mais dou o sinal para ele parar. E se você ver um, também não dê o sinal, pois pode ser que você esteja vendo o famoso ônibus dos mortos.